Bom dia, galerinha do sétimo ano. Vamos para mais uma aula de matemática, certo? Hoje daremos continuidade à aula passada que nós falamos sobre sistemas de equação. Vocês lembram? Era sistema de equação era quando envolvia duas incógnitas. Eu disse para vocês que nós tínhamos lá três métodos para resolver um sistema envolvendo duas incógnitas, duas variáveis. Até o momento nós estudamos apenas com uma variável, descobrir o valor de x ou de y, ou de z, qualquer outra letra, e acharia o conjunto verdade, né? O valor daquela equação. A partir de hoje nós vamos começar a estudar com duas letras, certo? E o método da aula passada, vocês viram que nós utilizamos a questão da utilização de associar, né? Atribuir um número ao valor da letra e descobrir se o primeiro termo era igual ao segundo termo, certo? Agora nós vamos utilizar o método da substituição. A aula passada foi o método da atribuição, hoje é o método da substituição. Vejam aí que eu tenho uma chave, certo? Essa partezinha aqui, ó, tá bom? Essa partezinha aqui é uma chave e eu tenho duas equações. A primeira equação, x menos y igual a 3, e a segunda equação, 3x mais y igual a 17. Qualquer questão que vier desta maneira, e pedindo para vocês fazerem o método da substituição, vocês vão ter que pegar, descobrir o valor de x e de y no primeiro termo e depois descobrir o valor de x e de y na segunda equação, primeiro membro e segundo membro, certo? Aqui, o método da substituição, na página 127, me diz o seguinte: consiste em representarmos uma das incógnitas em função da outra e substituir na outra equação o valor encontrado. Ou seja, você vai pegar uma letra daqui e vai isolá-la, e o valor dessa letra você vai substituir aqui. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês na prática. Eu vou isolar o x. Quando eu isolar o x, eu vou pegar o valor de x isolado e vou trocar o x aqui, nesse 3x. Aí eu vou descobrir o valor do y nessa segunda equação. Quando eu descobrir o valor do y na segunda equação, eu vou pegar o valor do y na segunda equação, vou trocar aqui e vou descobrir o valor do x. Tá ok? Vejam só como eu vou fazer, tá bom? Acompanhem. Olha só, vejam bem. Método da substituição, certo? X menos y igual a 3 é uma equação. 3x mais y igual a 17 é outra equação. Aqui eu tenho uma equação e aqui eu tenho uma segunda equação, certo? O método da substituição diz para eu isolar ou o x ou o y da primeira e substituir aqui na segunda. Se eu isolar o x, vai ficar o seguinte: você parte daqui para cá. Vai ficar x igual a 3 mais y. Certo? A primeira equação. Por que o y foi para o outro lado e o sinal de negativo virou positivo? Porque é o seguinte, é como se eu colocasse o y para o segundo termo. E agora eu tenho o valor de x, certo? Tendo o valor de x, eu vou na segunda equação, aqui ó, 3x mais y igual a 17, eu já tenho o valor de x. Agora eu vou pegar e trocar aqui, certo? Na segunda equação, tá bom? Aí você vai trocar na segunda equação, beleza? Vai ficar 3 vezes, a parêntese, 3 mais y. Por que 3 mais y? Por que 3 mais y? Porque é o valor de x. E o x está junto com 3, então eu vou multiplicar, certo? 3 mais y. Mais y igual a 17. Ok? Certo? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar do jeito que está pedindo aí, certo? Multiplicar distribuindo, tá bom? Vai ficar como? 3 vezes 3... 9. 3 mais y, 3 vezes mais y, mais 3y.
Aí repete o resto, mais y igual a 17. Ok? Certo? Entenderam? Ó, não terminou ainda, mas vejam. Eu peguei a primeira equação, eu isolei o x. Eu poderia isolar o y? Não, porque o y está acompanhado do sinal, é melhor isolar o x. Eu isolei o x. Isolar é deixar ele sozinho no primeiro termo. Aí tudo que tiver aqui restando eu vou passar para o segundo termo. Isso é o método da substituição. Eu vou substituir, certo? Aí quando eu achei o valor de x aqui, eu troquei o valor de x na segunda equação, transformando esse x em 3 mais y, que é o resultado daqui, ó, certo? Agora eu continuo. Eu faço aquele métodozinho prático. Letras para um lado, números para o outro. Se mudar de membro, muda de sinal. Percebam, o 9 foi para o segundo termo. O 3y e o y continuaram aqui porque são letras, certo? 3y mais y, 4y. Igual, 17 menos 9. Vai dar quanto? 8. Certo? Beleza? Aí agora eu continuo. Y é igual a 8 dividido por 4, não é? O 4 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, y é igual a 2. Certo? Eu cheguei nesse resultado aí. Y é igual a 2. Agora eu descobri quem? O y. O que é que eu faço? Eu vou trocar o y, certo? Eu vou trocar o y que eu descobri aqui em cima, no lugar deste y. Aí eu vou encontrar o valor de x, certo? Como é que eu vou fazer isso? Vai ficar, esse vem pra cá, ó. Vai ficar assim, x igual a 3 mais y. Quanto é que vale y? 2. Então, x é igual a 3 mais 2. X é igual a 5. Beleza, pessoal? Entenderam? Esse é o método da substituição. Quando você tem duas equações com duas variáveis, duas incógnitas, você pega uma incógnita, substitui, faz isso daqui, isola ela, depois troca ela na segunda equação. Se isolar o y, você troca o y aqui. Se isolar o x, eu troco o x aqui. Aí resolve no método prático, vocês já aprenderam desde a primeira aula. E quando descobrir o último valor, o valor de y, você troca na primeira equação, descobrindo o valor de x. Nesse quesito aqui, nisso daqui, o x vale 5 e o y vale 2, certo? Quer tirar a prova real? É assim, x vale quanto? 5. Y, 2. Quanto é 5 menos 2? 3, certo? O x vale quanto? 5. O y, 2. 3 vezes 5, 15. Mais 2, 17. Então também está certo. Ok? Entenderam aí? Beleza? Então vocês vão ficar, pessoal, apenas com esse conteúdo aí, certo? Não vai ter atividade hoje, mas por favor, pratiquem em casa. Abraço, bom dia, até a próxima e bons estudos.